Nesta quarta-feira, dia 10, a saca de 60 quilos do café arábica custa R$ 989,10 na cidade de São Paulo, em alta de 1,63% com relação ao último fechamento. O café robusta também registra alta de 1,96%. A saca de 60 quilos, preço líquido à vista, é comercializada a R$ 782,95 para retirada nas imediações da região produtora de Colatina e São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo. O açúcar cristal registrou alta de 1,18% e é comercializado a aproximadamente R$ 144,15 por saca de 50 quilos em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos registra alta de 0,96%. Sem impostos, a saca do açúcar cristal é comercializada a R$ 142,61 na região. Já o preço do milho se encontra aproximadamente estável neste dia. A commodity é negociada a R$ 70,24 para a região de referência de Campinas, São Paulo. Os valores são do CPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Lívia Brás. A saca de 60 quilos de soja custa R$ 127,53 nesta quarta-feira, dia 10, em queda de 1,01% com relação ao último fechamento. Este valor é referente a diferentes regiões do Paraná. Especificamente em Paranaguá, no litoral paranaense, ocorre também tendência de baixa de 1,12% e a saca de 60 quilos da soja é negociada a R$ 133,34. Já o trigo está estável no Paraná e é comercializado a R$ 1.252,87 a tonelada. No Rio Grande do Sul ocorre forte queda de 5,50% e a tonelada é comercializada a R$ 1.233,24. Os valores são do CPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Lívia Brás. 4 cidades podem ficar sem receber o primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, nesta quarta-feira por causa de bloqueio no Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF. Anapurus, no Maranhão, Araguapaz, em Goiás, Carapebus, no Rio de Janeiro e Nossa Senhora das Dores, em Sergipe, estavam na lista do CIAF até a última atualização, nesta terça-feira. Desse modo, esses municípios ficam impossibilitados de receber os repasses do FPM até que regularizem a situação, o que pode complicar o caixa das prefeituras, já que o valor muitas vezes é a principal fonte de renda da cidade. No primeiro decêndio de janeiro serão pagos 5,8 bilhões de reais, valor 29% maior que o último pagamento de dezembro. Além disso, em relação ao mesmo período do ano passado, primeiro decêndio de 2023, houve um aumento de 12%. Embora seja preocupante para o caixa dessas prefeituras, o número de cidades na lista é pequeno quando comparado a outras épocas do ano. Em meados de dezembro, por exemplo, quase 50 municípios estavam na lista de pendências do CIAF. Para o consultor de orçamento César Lima, muitos gestores usaram os valores extras pagos pelo FPM no fim do ano para sair do bloqueio. Com certeza, vários municípios aproveitaram para regularizar sua situação perante o FPM. Que seria o que esses bloqueios? Quando, por exemplo, o município faz um empréstimo, um aval da União, se o município não paga esse empréstimo, a União retém esses valores a fim de honrar os compromissos, e isso coloca nessa lista de bloqueio. Assim como o pagamento o recolhimento dos valores previdenciários do município, também pode gerar bloqueios aí no FPM. Marcos Adilson Rinco, prefeito de Alto Paraíso de Goiás, fala sobre a importância dos valores extras do fim do ano. Esses repasses extras, eles vêm, na verdade, nos salvar, porque fechamento de ano sempre é complicado, Então aumentam muitas despesas e também coincide que são os meses onde o valor normal do FPM diminui, Segundo semestre os valores são menores. Então a coisa vem num momento excelente para nos salvar, na verdade.
Em dezembro, foram pagos 7,4 bilhões de reais referentes ao repasse extra de 1% do FPM. O valor é calculado a partir da arrecadação do Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, e do Imposto de Renda. O adicional de 1% do FPM de dezembro de 2023 foi 3,57% superior ao repasse realizado em 2022. Reportagem Yumiko Ano. Quase 800 cidades vão ter perdas de coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Mais de 4.500 se mantiveram estáveis e 249 irão ganhar, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. A região norte teve a maior perda, 29%. Em seguida, o Nordeste, 18%, o Centro-Oeste e o Sudeste, 11% e o Sul, 8%. Isso porque, com a divulgação do Censo Demográfico de 2022 do IBGE, foram constatadas mudanças na população. No entanto, após a aprovação da Lei Complementar 198 de 2023, que visa reduzir os impactos da perda de arrecadação, a partir deste ano, 1.019 cidades serão beneficiadas. O consultor de orçamento César Lima explica como a lei vai funcionar na prática. Os efeitos do censo, eles vão ser, por assim dizer, parcelados em 10 anos. Então, por exemplo, eu iria perder R$1 milhão de uma vez por ano, né? Vamos assim dizer, por ano ele perderia R$1 milhão porque caiu de faixa. Ele vai perder 100 mil a cada ano, né? Durante um período de 10 anos. Essa questão da transição aí. O texto reduz as perdas imediatas dos municípios que tiveram queda de coeficiente e repassa os ganhos para aqueles que aumentaram de faixa populacional. Em Alto Paraíso de Goiás, o prefeito Marcos Adilson Rinco diz que a alteração foi positiva. Na minha, alterou para mais, graças a Deus, né? A nossa população aumentou, então nós mudamos de faixa aqui do FPM, que era 0,6 foi para 0,8. O FPM é de suma importância para nós, principalmente municípios pequenos, porque é com ele que a gente custeia as despesas do dia a dia, pagamento de pessoal, combustível, oficinas, para que possa realmente a máquina funcionar. O primeiro decêndio de janeiro do FPM será pago nesta quarta-feira. As cidades brasileiras receberão 5,8 bilhões de reais. O valor é 29% maior que o último decêndio de dezembro. Também houve um aumento de 12% na comparação com o primeiro decêndio de janeiro de 2023. Reportagem Yumiko Ano. A cotação do boi gordo apresenta queda de 1,42% nesta quarta-feira, dia 10. Com isso, o produto é negociado a R$ 249,05 no estado de São Paulo. Já o quilo do frango congelado e resfriado registrou estabilidade. O frango congelado é vendido a R$ 7,34 nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. Nos mesmos locais, o frango resfriado é vendido a R$ 7,37 o quilo. Os preços do frango estão nesta cotação há 3 dias nestes locais. Para atacados da Grande São Paulo, a carcaça suína especial registra queda de 1,16% e o preço do quilo é negociado a R$ 10,25. O quilo do suíno vivo é negociado em estabilidade em São Paulo, a R$ 7,11 e em queda nos demais estados monitorados, como Paraná e Rio Grande do Sul, que registram R$ 6,49 e R$ 6,26, respectivamente. As informações são do CPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Lívia Brás. No registro de preços da segunda semana de janeiro de 2024, já é possível observar que os preços médios do diesel comum e aditivado subiram, em média, em todo o país, comparativamente à última semana do ano anterior. A alta é consequência da retomada da oneração tributária integral do PIS/COFINS pelo governo federal desde 1º de janeiro de 2024. O impacto do aumento foi suavizado em virtude da Petrobras ter anunciado anteriormente à reoneração que o preço praticado deste combustível estaria mais baixo nas refinarias. Entretanto, a redução por parte da Petrobras não foi suficiente para conter o avanço efetivo dos preços para o consumidor desde o início de 2024. Este imposto estava zerado
congelado desde 2021 e o governo federal havia antecipado a volta do recolhimento já no segundo semestre de 2023. A alíquota do PIS/COFINS passa a ser de 35 centavos por litro do combustível. Até 31 de dezembro, a alíquota era de 13 centavos. O preço médio de comercialização do óleo diesel comum do país é de R$ 5,89. Já o óleo diesel aditivado custa em média R$ 5,97 o litro. O etanol, gasolina aditivada e gasolina comum que registraram queda nesta semana são comercializados em média no país a R$ 3,40, R$ 5,76 e R$ 5,56 o litro, respectivamente. As informações são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Reportagem Luiz Mauri, narração Lívia Brás. A reoneração gradual da folha de pagamento vai encarecer o custo de mão de obra no país e tornar menos favoráveis as perspectivas para o mercado de trabalho nos próximos anos. É o que especialistas apontam sobre a medida provisória do governo, que acaba com a desoneração para empresas de 17 setores da economia. O gerente de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, Fábio Guerra, critica a decisão do executivo. Com a reoneração da folha de pagamentos, ao ela tornar o custo da mão de obra mais caro, as empresas vão fazer seus cálculos e tomar suas decisões, inclusive do ponto de vista de quadro de pessoas que elas têm hoje trabalhando e de possíveis novas contratações. No fim do ano passado, o Congresso Nacional aprovou a extensão até o fim de 2027 da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, entre eles construção civil e têxtil. O mecanismo permite que, em vez de pagarem 20% sobre a folha de salários para a Previdência, as empresas paguem entre 1% e 4,5% de seu faturamento anual. Segundo o consultor tributário Enio de Biasi, a desoneração da folha gerou os resultados esperados desde sua implementação, como a geração de novos postos de trabalho pelos setores alcançados. O especialista afirma que a medida traz confusão. As empresas têm o direito de se programar, de ter uma certa segurança para poder fazer investimento, para poder pensar os seus negócios. E essa medida provisória desrespeita essa segurança jurídica que deve existir na relação do Estado com os contribuintes. Difere para mim também um princípio de direito adquirido, né? Com a derrubada do veto, a promulgação da lei, as empresas estavam contando com isso. Apesar de o Congresso ter ampliado o prazo da desoneração por mais 4 anos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o fim do mecanismo na tentativa de aumentar as receitas do governo. A MP acaba com a possibilidade de as empresas dos 17 setores optarem pela tributação via faturamento. Determina ainda um cronograma progressivo de reoneração do setor produtivo, que voltaria a pagar a contribuição patronal de 20% em 2028. Entre 2024 e 2027, as empresas teriam a alíquota aumentando ano a ano, partindo de 10% ou 15%. Reportagem Felipe Moura. As dinâmicas do gasto público e da arrecadação tributária no país são questões que geram debates no Brasil. Estados e municípios ficam atentos com as contas e o exercício do ano seguinte. A última pesquisa da Multicidades Finanças dos Municípios do Brasil, obtida pela Frente Nacional de Prefeituras e Prefeitos, mostra que São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram os 3 estados com as maiores despesas e também com as maiores receitas. Para a economista Tânia Vilela, editora do Anuário Multicidades, os bons resultados fiscais obtidos pelos municípios foram alcançados com base em fatores extraordinários do ano de 2022, que não se reproduzem em 2023. Os municípios conseguiram investir bastante, né? Eles estavam com condições fiscais muito boas, porque já conseguiram, né, uma sobra de caixa desde 2021, conseguiram aplicar esse dinheiro em 2022, né? Os estados também estavam mais equilibrados, né? Só que o final de 2022 o cenário já foi mudando. Quando se fala em despesas, a Confederação Nacional dos Municípios demonstra preocupação com o cenário de dificuldade financeira que os municípios vêm apresentando. Segundo o estudo da CNM, ao apresentar o saldo nas contas das prefeituras de 2022 e 2023, a Confederação mostra quedas em receitas relevantes, como no Fundo de Participação dos Municípios e no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, além dos atrasos em emendas parlamentares federais
e do aumento das despesas de pessoal, custeio e investimentos. Na opinião da economista Tânia Vilela, é preciso ter atenção com o Fundo de Participação dos Municípios. Olhando o FPM, que é uma transferência para os municípios muito importante, especialmente para os pequenos municípios, né? Ela, até outubro de 2023, ela estava praticamente parada, com uma ligeira queda de 0,6%. Tá? Então, assim, justifica a preocupação dos municípios pequenos que sofrem quando o FPM não cresce. Até porque o FPM em 2022 ele andou muito bem, teve um crescimento de 15,5%, né, em função do crescimento do imposto de renda, né, já que o IPI caiu, né, por medidas do governo federal em 2022, houve uma forte queda do IPI. De acordo com a pesquisa, a receita total dos municípios chegou a mais de R$1 trilhão. Já a despesa total municipal ficou em 996 bilhões e 700 milhões de reais. Sem contar os juros e a amortização das dívidas, todos os demais grandes grupos de despesa aumentaram. Reportagem Lívia Azevedo. Os contribuintes do Distrito Federal têm até o dia 31 de janeiro para realizar o cadastro e indicar créditos do programa Nota Legal, o PNL. Para isso, é necessário acessar o site do Nota Legal e fornecer dados pessoais, como RG e CPF. É importante que as informações estejam em conformidade com os registros da Receita Federal. A gerente do PNL, Natasha Dantas, esclarece que os contribuintes que incluíram o CPF em notas fiscais acumulam créditos. Esses créditos podem ser utilizados para abatimento no IPVA e IPTU, ou ainda podem ser recebidos como depósitos em contas bancárias de sua titularidade. O contribuinte pode acompanhar seus documentos fiscais na área restrita do CPF no portal Nota Legal, que é o www.notalegal.df.gov.br, bem como fazer a utilização dos créditos também nesse portal. Anualmente são realizados 2 sorteios, distribuindo um total de R$3 milhões entre 12.600 bilhetes premiados. Para concorrer, o consumidor precisa se inscrever no PNL, estar em dia com as suas obrigações fiscais junto ao governo do DF e sempre solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal em suas compras. É importante ressaltar que os créditos do Nota Legal são pessoais e intransferíveis, ou seja, para o abatimento no IPVA ou IPTU, é preciso que o bem seja de propriedade do contribuinte. Reportagem Sofia Stein. Não observar a sinalização na via, deixar de manter a distância de segurança do veículo à frente, distrações com dispositivos eletrônicos e falta de descanso antes da viagem podem comprometer a atenção do motorista e ainda provocar acidentes. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal revela que a reação tardia ou ineficiente do condutor foi a maior causa de acidentes no trânsito em 2023, com 9.820 ocorrências. Para Celso Mariano, diretor do Portal do Trânsito, os motoristas precisam entender que uma pequena distração pode levar a um grave acidente. Quando olhamos para os motivos, as ações que resultaram em acidentes, nós vemos desde condutor que dormiu ao volante até aquelas reações tardias ou ineficientes do condutor, passando por velocidade incompatível, por estar dirigindo sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa que altere o comportamento e as capacidades, as sensibilidades do condutor. Para o policial rodoviário federal Aristides Júnior, se os motoristas adotarem uma postura mais cautelosa, mais responsável, com mais atenção, o número de acidentes pode ser reduzido. O motorista é a principal engrenagem em todo o sistema de trânsito. Ele que realmente pode e deve fazer a diferença de uma forma positiva, pois só assim nós teremos condições de obter reduções nos números de acidentes,
e, por consequência, no número de feridos e principalmente no número de mortes. O levantamento da Polícia Rodoviária Federal revela que foram registrados 67.626 acidentes, 5.621 mortos e 78.328 feridos no ano passado. De acordo com a instituição, as informações de acidentabilidade de 2023 ainda são preliminares e podem sofrer alterações, uma vez que os dados de dezembro ainda não foram consolidados. Reportagem Lívia Azevedo.